Se você está aqui, é porque o tema ansiedade te interessa e você gostaria de se aprofundar no assunto. Mas antes, eu tenho alguns lembretes importantes para que você consiga fazer um bom aproveitamento desse vídeo. O primeiro é: todas essas aulas são feitas de forma sequencial. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja para garantir que você não perdeu nenhum conceito importante. Todos os slides estarão aqui disponíveis no link da descrição e vocês podem deixar comentários, dúvidas, feedbacks nos comentários de cada vídeo. Por último, se você é uma pessoa que quer economizar tempo, quer todos esses conceitos reunidos em um lugar só, com dicas estratégicas, tabelas, os pontos mais importantes do livro, eu fiz tudo isso no e-book Neurociência da Ansiedade, onde pessoalmente peguei os meus próprios resumos e criei esse conteúdo para poder ajudar outras pessoas a não se perderem em meio a esse conteúdo que é tão complexo e tão denso. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link da descrição para adquirir o seu. O nosso terceiro capítulo tem o título de A Vida é Perigosa. Aqui nós vamos explorar as ameaças e mecanismos de defesa para a sobrevivência. O que nós veremos hoje? Ameaças em abundância, defesas instaladas de fábrica, o suporte fisiológico da defesa, processos de seleção que controlam reações defensivas inatas, o papel da aprendizagem e da memória, condicionamento pavloviano das reações de defesa, evitação instrumental e habitual, ameaças orientando ações aprendidas, negócio arriscado, quem está no comando e perspectivas futuras, além do resumo geral. O autor começa o capítulo contando de uma história que ele ouviu de um colega australiano que brincava, a hora do café da manhã de um canguru, um xixi rápido e uma olhada ao redor. E isso fez com que ele começasse a refletir sobre a ordem desses fatores, porque compensa muito mais dar uma olhada ao redor e depois fazer o xixi do que aliviar a bexiga alguns segundos antes, correndo risco de vida. Então, essa parte da sobrevivência fez com que ele ficasse refletindo sobre a ordem desses fatores. Existe uma luta constante dos animais, então desafios para encontrar comida, água, abrigo. Existe o risco de predação e confrontos. Os confrontos podem ser tanto entre espécies como intraespécies. Os instintos de sobrevivência humanos, eles já têm o cérebro adaptado para antecipar ameaças. Nós não corremos tantos riscos, né, de predação como os nossos antepassados corriam, por exemplo, como os animais correm, mas nós temos tanto ameaças físicas quanto psicológicas. Essa parte das ameaças psicológicas é o que traz a questão da ansiedade. Então, nas ameaças físicas, nós temos o risco de dano físico mesmo, e nas psicológicas, o risco da rejeição, da humilhação. Tudo isso faz com que nós nos sintamos ansiosos, antecipemos essas possíveis ameaças e, consequentemente, tenhamos essa sensação de ansiedade. Existem respostas automáticas do sistema nervoso, como taquicardia, dilatação de pupilas, sudorese. Tudo isso é uma resposta automática do nosso sistema nervoso. E também existem várias ameaças na natureza. Temos a predação na cadeia alimentar, ameaças entre membros da mesma espécie, seja por território, por reprodução, os riscos ambientais, tem a comida estragada, desidratação, as necessidades básicas de sobrevivência, alimentação, termorregulação, tudo isso são básicos para a nossa sobrevivência. A interconexão das funções de sobrevivência necessita que nós tenhamos um equilíbrio entre essas diferentes necessidades, então traz a questão do conflito. Por exemplo, se um animal está com muita fome, mas o ambiente que ele precisa buscar comida tem um predador, talvez ele não se arrisque. Ou se ele está com muita fome ao ponto de realmente morrer de fome, talvez valha a pena esse risco. Então, esse equilíbrio é muito importante para a sobrevivência. E aqui nós temos até a adaptabilidade como chave da sobrevivência. Tudo precisa ser adaptado. Os nossos comportamentos vão sendo adaptados também conforme o ambiente, conforme a nossa memória. Tudo isso para que nós consigamos sobreviver. Temos os mecanismos de defesa inatos, então o trio defensivo entre o congelar, lutar ou fugir, estratégias alternativas, o aterramento é um exemplo. Defesas naturais, como a piloereção, os espinhos, tem aqueles animais que viram uma bola, ou até mesmo o casco das tartarugas, tudo isso acaba sendo uma defesa natural.
Na evolução das estratégias defensivas, o autor traz que existe uma corrida armamentista entre as espécies, que é no sentido de que predador e presa vão evoluindo, o predador para conseguir predar a presa cada vez mais e a presa para conseguir fugir desse predador cada vez mais. É lógico que é uma adaptação que leva milhares, milhões de anos, mas ao mesmo tempo ela vai acontecendo e vai fazendo com que ambos tenham que se adaptar o tempo inteiro. As defesas para proteção do grupo, como no caso de filhotes. Ele talvez algumas espécies decidam lutar ao invés de fugir, ao invés de congelar, para tentar proteger os filhotes, por exemplo. Na parte dos sistemas nervosos e hormonais, temos o sistema nervoso autônomo, temos o eixo simpatoadrenal e pituitário-adrenal, que trazem respostas diferentes, e respostas fisiológicas ao próprio estresse. Então, no eixo simpatoadrenal, nós temos a liberação de adrenalina, a preparação para luta ou fuga e alterações fisiológicas mais rápidas, mais imediatas. No eixo pituitário-adrenal, temos a liberação do cortisol, temos a resposta de estresse, né, uma resposta prolongada ao estresse, e temos a fase de alarme, de resistência e de exaustão. Então, a fase de alarme é aquela quando vem uma ameaça, quando é percebida uma ameaça. De resistência é quando o animal, o indivíduo, o cérebro tenta se adaptar a esse estresse prolongado. E a exaustão pode acontecer no momento em que não existiu nenhuma estratégia, nenhuma adaptação para lidar com esse estresse prolongado e a pessoa ou o animal pode acabar colapsando ali. O autor também traz a teoria da iminência predatória, que traz três instâncias ali até que o animal precise realmente ter algum comportamento. Então, no pré-encontro é quando o animal está tranquilo, não se deu conta de nenhuma ameaça. O encontro é quando essa ameaça é percebida e o circo-ataque é, de fato, a parte do comportamento. Se decide lutar, fugir, o que o animal vai fazer. Alguns fatores influenciam na escolha dessa resposta. Então, um exemplo é a distância do predador. Talvez se o predador estiver mais longe, a resposta melhor ali naquele momento seja congelar. Se estiver mais próximo, talvez fugir para algum lugar. E se estiver já atacando, talvez a resposta de luta seja a que mais vai trazer uma chance de sobrevivência. Existem os circuitos cerebrais de sobrevivência, né, que nós já vimos antes. Além disso, as nossas experiências moldam as nossas respostas defensivas. Então, o aprendizado por condicionamento tem essa questão da memória de ameaças e isso traz uma adaptação comportamental, como por exemplo do ratinho, que escutava o sonzinho lá e tomava um choque. Até que chegou um momento em que só escutar aquele som ele já sabia que viria um estímulo ali que faria mal para ele, que seria desconfortável. Então, isso é associação e isso depende muito da memória também. Nós fazemos isso no nosso dia a dia, nós fazemos isso ao longo da nossa vida. Temos os tipos de condicionamento. Então, o condicionamento clássico, que é esse pavloviano, onde existe um estímulo neutro, um estímulo incondicionado, que traz uma resposta condicionada. Temos o condicionamento operante ou instrumental, que é aquele do ratinho. Lembrem do ratinho pressionando a barra e conseguindo comida. Então, esse estímulo é moldado muito pela consequência do comportamento. O condicionamento contextual, esse condicionamento é quando nós acabamos generalizando, né, aquela ameaça para o contexto. Por exemplo, se eu tive um ataque de pânico no supermercado, eu posso acabar generalizando essa ameaça pro supermercado. Não foi porque eu talvez estivesse em um dia ruim, algumas coisas tivessem acontecido no meu trabalho, meu relacionamento não estava bom, diversos fatores ali interferiram, mas eu vou associar aquilo ao supermercado. E aí, o que que eu acabo fazendo? Evitando ir ao supermercado, porque aquilo me traz algum tipo de alívio. Temos o aprendizado de segurança, que é quando nós conseguimos discriminar entre a ameaça e a segurança. Nós fazemos muito isso na terapia. Então, uma pessoa que tem muito medo de voar, conforme ela vai voando de avião, vai tendo várias experiências positivas com isso, ela consegue passar a distinguir entre estímulos que realmente são ameaçadores e aqueles que são seguros. Temos também o condicionamento observacional, que é quando as espécies observam as coisas que acontecem com os seus conterrâneos ali e aprendem por meio desse comportamento. Então, se eu estou aqui, eu vejo alguém no meio da rua mexendo no celular e alguém passa e pega esse celular,
eu não vou fazer isso, entendeu? Por quê? Porque por mais que não tenha acontecido comigo, eu vi que aquilo não foi bom e que aquilo é ameaçador para mim. Então, o meu comportamento vai ser de não fazer isso. Se eu vejo alguém atravessando a rua sem olhar para os dois lados, em uma rua que precisa ser olhada para os dois lados, por exemplo, até mesmo em uma rua que não precisa, mas eu vi aquilo acontecendo, o meu comportamento ele vai ser moldado através dessa minha memória e da minha experiência. E também nós temos o condicionamento, eu acho que não está aqui no slide de forma geral, mas temos o condicionamento instruído, que é quando nós recebemos realmente orientações verbais ou escritas ali de outras pessoas que fazem com que a gente também adapte o nosso comportamento. Então, se já me falaram que o centro de São Paulo é muito perigoso à noite, principalmente para uma mulher sozinha, eu não vou pagar para ver. Eu não vou lá para testar, para ver como vai ser a minha experiência e aí a partir daí eu vou ver se foi ameaçador ou não. Se já me deram essa orientação, o meu cérebro já vai trazer isso para minha memória e consequentemente também para o meu comportamento. Aqui temos o condicionamento instruído, aprendizado por instruções verbais, o desenvolvimento de respostas sem experiência direta e existe a importância evolutiva, porque é a partir de todos esses condicionamentos que nós vamos nos adaptando para todos esses contextos, esses ambientes e vamos tendo respostas muito mais adaptativas no quesito de sobrevivência. Da mesma forma como nós temos um papel importante da memória no processo de condicionamento, a memória também é muito importante no processo de extinção. Então, para existir a extinção de uma resposta específica, precisa da exposição repetida ao estímulo condicionado, sem o estímulo incondicionado. Vou pegar o exemplo do nosso ratinho lá que ligava o sonzinho, tomava choque, escutava o sonzinho, tomava choque. Como vai ser feito esse processo de extinção? Vai ser apresentado o som sem o estímulo do choque. Conforme isso vai sendo feito, aquela memória e ligação e condicionamento mesmo entre o estímulo e outro vai sendo extinta. Não é um apagamento, e sim um novo aprendizado. Eu sei que muitas vezes a gente escuta sobre o apagamento de comportamentos, né? O apagamento de memórias, o apagamento da ansiedade, do medo, mas não é isso que acontece. O processo de extinção, ele entra como se fosse um novo aprendizado ali. Então, da mesma forma que o nosso cérebro aprendeu que determinado contexto traz medo, como por exemplo, meu cérebro aprendeu que o supermercado é um local ameaçador. Conforme eu conseguir ir ao supermercado, me expor a isso sem ter um novo ataque de pânico, o meu cérebro vai criando uma nova memória daquele contexto, entendeu? Ele não vai apagar, não vai tirar aquela memória que eu tive do meu ataque de pânico. E sim, ele vai criando um novo contexto, me trazendo talvez uma resposta menor de medo, ansiedade ou até mesmo nenhuma resposta nesse sentido. Porém, o problema com o processo de extinção é que existe uma fragilidade da inibição e a possibilidade de ressurgimento. Então, alguns fatores que podem reativar essa memória original são a passagem do tempo, o retorno ao contexto original, o estresse, e tudo isso vem sendo estudado para trazermos formas, né, principalmente nessa questão aqui temos a relevância para terapia de exposição e o tratamento de ansiedade. A extinção é o fator que a gente usa ali para tratar um paciente que tem determinadas questões, né, que precisam ser trabalhadas nesse sentido de processo de extinção. Mas, ao mesmo tempo, alguns estudos estão sendo feitos para fazer com que essa extinção seja um pouco mais duradoura, talvez, que ela seja menos fragilizada. Então, isso é muito importante também, até mesmo para esse contexto de tratamento. Aqui nós temos estratégias de prevenção de danos, então temos tanto a evitação ativa quanto a passiva. Na evitação ativa é aquela que a pessoa tem um comportamento para evitar aquela situação que causa ansiedade ou medo. Então, volto para o meu exemplo do supermercado. Se eu tive um ataque de pânico no supermercado, a minha evitação ativa seria, por exemplo, pedir para que outra pessoa vá fazer as compras para mim. Ou pedir todas as minhas compras a partir de agora por um supermercado online, para que eles entreguem na minha casa. Isso é evitação ativa. Na evitação passiva, é quando eu simplesmente deixo de ir ao supermercado, mesmo que eu precise. Eu preciso, tem na internet não tem o que eu precisava, alguma pessoa
sei lá, poderia ir para mim, já não pode mais. Então eu passivamente só vou deixando aquilo para lá e não tenho nenhum comportamento relacionado a isso. Existe a formação de hábitos defensivos, que são consequências da evitação, e isso é uma coisa importante. A gente fala, inclusive eu falo muito isso, sobre o quanto é ruim que nós evitemos circunstâncias que nos tragam ansiedade. Mas acho importante fazer um parênteses muito grande aqui sobre a evitação de situações que não são de fato perigosas e sobre a diferença, né, entre a evitação de situações que não são de fato perigosas, que trazem essa ansiedade, mas que não trazem nenhum dano ou risco real, e a evitação de situações que de fato podem trazer um perigo para a minha vida. Então, isso é muito importante, porque às vezes a evitação também vai ajudar na nossa sobrevivência. E nessa questão da formação de hábitos defensivos, acaba que às vezes a pessoa já tem um comportamento tão automático de evitar esses desconfortos, esses lugares, já tem esses comportamentos de evitação tão automáticos que acaba se tornando de fato um hábito. Então chega um ponto em que a pessoa nem percebe que ela está fazendo isso e que isso na realidade deixa até de acontecer. A pessoa não faz mais essa evitação para evitar se sentir ansiosa. Ela faz essa evitação porque já é algo que ela está acostumada a fazer. E aí, o que impede também de obter um novo repertório comportamental ali, testar se de fato a situação seria tão ruim quanto ela imaginou. As características principais são a supressão do congelamento. Afinal, se eu estou congelada, se o meu comportamento é o congelamento, eu não vou conseguir agir. Então, é preciso a supressão desse comportamento de congelamento e a adaptação individual. Então, todos nós temos aqui, entra mais uma vez o papel da memória, dos nossos aprendizados, do contexto, dos nossos próprios condicionamentos. Tudo isso vai interferir na nossa adaptação a essas respostas defensivas. Sobre incentivos e motivação, temos incentivos como estímulos que orientam comportamentos. Ele até traz a diferença entre estímulos, incentivos e impulsos. Impulsos são aqueles comportamentos que vêm de dentro mesmo, são aquelas motivações que vêm de dentro. E os incentivos são aquelas motivações externas. Então, são aprendidos através de associações pavlovianas. Se eu sei que quando eu estou na TPM, eu gosto de comer o chocolate e eu vejo um chocolate em cima da minha mesa, nesse momento, aquilo acaba sendo um incentivo para mim. Por mais que eu não esteja com fome, por mais que não necessariamente eu esteja com vontade de comer doce, ao ver aquele chocolate em cima da mesa, já vai ser um incentivo para o meu comportamento de comê-lo. As funções dos incentivos são guiar decisões, selecionar ações e avaliar riscos potenciais. O impacto dos incentivos é a questão da economia de recursos cognitivos, porque acaba que já traz um comportamento mais automático, também um hábito, motivação para evitar danos e a diferença entre impulsos e incentivos eu já falei para vocês. Algumas consequências potenciais são os comportamentos adaptativos e riscos de respostas mal adaptativas, como, por exemplo, a compulsão alimentar e recaída em vícios. Comportamentos adaptativos são aqueles hábitos bons, entre aspas. Então, o incentivo, por exemplo, para eu fugir de uma ameaça, né? Se eu percebo que tem alguém andando atrás de mim numa rua escura e eu tô sozinha, esse é o meu incentivo para sair correndo. Então, isso muito provavelmente vai ser adaptativo para minha sobrevivência. Só que também nós temos riscos de respostas mal adaptativas, como eu disse antes. Às vezes, a compulsão alimentar, a recaída em vícios, às vezes a recaída em vícios pode até acontecer porque a pessoa passou na frente de um lugar que lembra ela do vício, ou porque ela tem ainda contato com amigos que ainda usam a substância. Isso tudo acaba sendo um incentivo e que pode acabar nessa recaída. A avaliação de risco é essencial para que nós não supergeneralizemos aí essa resposta à ameaça e tenhamos comportamentos mais adaptativos. Então, ela depende de fatores internos como motivação, tolerância ao risco e os externos também. A incerteza e a ansiedade estão diretamente ligadas, porque na incerteza nós temos imprevisibilidade de resultados futuros, discrepância entre expectativas e realidade, preparação para múltiplos cenários possíveis. E tudo isso é algo que acaba gerando ansiedade. Alguns tipos de ameaças são as potenciais, que é aquelas que podem acontecer. Então, se eu sair à noite com o meu celular na mão, pode ser que eu seja assaltada.
As prováveis, se eu sair à noite e for para o centro de São Paulo sozinha, com o meu celular na mão, provavelmente eu serei assaltada. E as hipotéticas, se eu for para Europa, usar o meu celular ali como se eu estivesse aqui dentro da minha casa, então talvez eu seja assaltada. Isso é uma coisa hipotética, a gente nem sabe se um dia eu vou para a Europa, por exemplo. Então, tudo isso acaba entrando nessa questão da incerteza. Sobre esse modelo de processamento duplo, eu não sei se vocês já leram um livro, que eu confesso que eu estou penando para terminar de ler, que é aquele do Daniel Kahneman, que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Foi desse autor que o Joseph tirou essa descrição do sistema um e do sistema 2. É importante que vocês saibam que não são sistemas cientificamente ali validados, é só uma forma de realmente ser mais didático, mas ele traz que o sistema um, essa questão do sistema rápido, automático, que existe uma economia cognitiva, existe um processamento implícito, decisões instantâneas, uso de atalhos mentais, que o autor chama de heurísticas. Nessas heurísticas mentais, nós temos atalhos de decisão, voltamos para a economia cognitiva. O problema é que temos potenciais armadilhas. Deixei até aqui um exemplo do próprio livro do Daniel, que é continuar investido em um processo falido. Eu não lembro, eu acho que é a heurística do custo afundado, alguma coisa nesse sentido, mas que ele traz um exemplo de que ele e umas outras pessoas estavam investindo já há muitos anos em um projeto, até que chega um momento em que ele decide, de fato, perguntar lá para um rapaz quantos projetos ele já tinha visto desse que deram certo, que funcionaram no mesmo tempo que eles estavam pretendendo, e a partir daí eles foram analisar essa resposta e viram que muitos dos projetos acabaram falindo ou que levaram muitos anos a mais ali do que estava planejado. Só que, mesmo vendo todas essas informações, todas essas evidências mesmo de que muito provavelmente seria um projeto falido deles também, ainda assim todo mundo decidiu continuar investindo naquele projeto, que também levou muitos anos a mais para ser concluído e no final também ficou falido. Então, essa heurística é um exemplo de como a nossa mente funciona. Já que eu já estou investindo nisso aqui, então eu vou seguir porque vai que dá certo. Eu já tô aqui e eu não vou abrir mão disso. Então, isso pode acabar atrapalhando a gente também. No sistema 2 temos um sistema lento e deliberativo, então o processamento é mais complexo. Ele traz o exemplo de fazer cálculos matemáticos muito complexos. Isso exige que nós paremos, prestemos atenção e dirijamos toda a nossa atenção para aquilo. Então, o processamento é consciente, o raciocínio cuidadoso, um aparente controle racional. Só que temos as limitações da consciência. Então, temos a ilusão do controle total, a confabulação de explicações, que inclusive nós vimos, se eu não me engano, no primeiro capítulo ou no segundo, que o nosso cérebro cria histórias, né, para aqueles comportamentos que não necessariamente a gente conseguiria explicar ou sabe a resposta correta, decisões não totalmente conscientes e temos menos controle sobre os nossos pensamentos e decisões do que imaginamos, porque todo o nosso comportamento está sempre baseado, né, no nosso aprendizado, na nossa memória, nas nossas experiências. Então, ele traz que nós superestimamos essa nossa capacidade de racionalizar, de sermos seres conscientes. Algumas implicações práticas são as decisões em situações de risco, influência em comportamentos defensivos, limitações decisórias, então as pessoas nem sempre tomam decisões lógicas ou baseadas em informações completas, a complexidade da tomada de decisão, temos a interação de múltiplos sistemas cerebrais, influências não conscientes e o papel limitado da consciência deliberativa. Então, até mesmo nós que achamos que estamos abalando aqui com o nosso raciocínio, né, lógico, nós também temos um limite. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Nas perspectivas futuras, nós temos a integração interdisciplinar, a compreensão profunda dos mecanismos cerebrais e avanços no tratamento dos transtornos de ansiedade, porque eu já disse e vou repetir até o final do estudo desse livro, quanto mais nós entendemos como nosso cérebro funciona, como a nossa consciência funciona, como tudo isso se interliga com as nossas emoções, muito mais intervenções terapêuticas, principalmente para essa questão dos transtornos de ansiedade, elas se tornam mais eficazes, mais efetivas. Então, isso é muito importante.
E o resumo do capítulo é que a vida é fundamentalmente perigosa e os organismos desenvolvem estratégias complexas de defesa através de respostas automáticas e aprendidas, envolvendo sistemas cerebrais que processam ameaças por meio de mecanismos como congelar, fugir ou lutar, adaptando-se continuamente para garantir a sobrevivência. E essa questão da adaptabilidade é especialmente importante porque o mundo vai evoluindo e nós também precisamos nos adaptar para conseguir sobreviver. Hoje, por exemplo, nós temos muito mais estímulos que geram ansiedade do que nós tínhamos antigamente. Não que a ansiedade, os transtornos de ansiedade não existissem antigamente, existiam. Só que hoje, principalmente com a facilidade da internet, está tudo muito mais próximo do nosso dia a dia, da nossa realidade. Quem aí não tem um celular, quem aí não tem um WhatsApp, um Instagram, o que a gente sabe que é muito difícil. Então, o simples fato de abrir uma foto no Instagram e ver uma realidade diferente da minha, uma realidade que eu gostaria de ter, já pode causar ansiedade. Então, essa adaptabilidade é muito, muito importante, principalmente para que os nossos comportamentos também sejam funcionais. Então, chegamos ao fim do nosso terceiro capítulo. Espero que tudo tenha ficado claro. O nosso próximo capítulo será o capítulo 4, que tem o título de O Cérebro Defensivo. Então, espero vocês para a próxima aula, para o próximo vídeo, e a gente se vê lá. Tchau!